Começando mais um react, dessa vez estou aqui sozinho, por quê? Porque como prometido, temos um lançamento que ficou assim, dei uma atrasada de trazer, eu confesso, eu queria já ter trazido antes. Mas tivemos muitas músicas, eu às vezes esqueço também, ou às vezes eu dou uma segurada. E sinceramente esse foi uma mistura dos dois, teve muita música pra reagir e ao mesmo tempo tava esperando o The Game Awards acontecer também pra poder comentar um pouco mais embasado com as coisas que aconteceram no The Game Awards. Por que do que eu estou falando? EP do Rodrigozinho da Hornet, de Silk Song. Estou muito curioso, são 4 músicas, Hollow Nest, Farlon, Primeiro Ato, da hora, e Renitente. Não escutei ainda as músicas, vai ser minha primeira vez escutando. Estou muito curioso, vou falar sobre Silk Song, vou falar sobre Clair Obscur, vou falar sobre os jogos que concorreram ao The Game Awards, sobre as premiações. Então vai ser um vídeo principalmente para apreciar essas maravilhosas músicas que já me falaram que estão absurdas, mas também para dar um pouquinho da minha opinião sobre Silk Song, sobre os jogos, sobre as premiações e tudo mais. Querendo ou não, Silk Song só ganhou um prêmio da Game Awards. Concordo com isso? Não concordo? Vamos conversar sobre nesse react, fechou? Vou trocar a tela para que a gente possa assistir junto. E como eu sei que esse vídeo vai dar muito fogo na lenha, eu vou deixar pra você comentar ao longo do vídeo. Vai ter assuntos que você vai querer comentar, então deixa aqui embaixo, não esquece de deixar um pouquinho da sua opinião sobre Silk Song, sobre os jogos, sobre os assuntos que eu vou estar conversando. E por favor, comenta, deixa um like, porque isso ajuda muito a engajar aqui no YouTube para eu trazer mais reacts para vocês, porque esse comentário, essa curtida, que me ajuda aqui no canal, ajuda ao vídeo chegar em mais pessoas e o YouTube me dá um certo reconhecimento. Então faz isso para me ajudar também, se inscreve no canal, que me ajuda muito, combinado? Dito isso, bora lá, 3, 2, 1, play! Vambora. Tô empolgado. Deixa eu aumentar um pouco o volume, que eu tô jogando jogo de terror, o volume tá baixo do meu fone. Tá jogando Routine, jogão. Da rainha, terceira besta educada pela minha rainha branca, treinada pela rainha das abelhas. Por isso mergulho meu vulgo de vespa. Também filha de um rei corrompido por ideias que vieram do completo abismo. Herdei sua força, mas não egoísmo. Amei como poucas e fiz meu caminho. Manto vermelho, saí do meu ninho. Logo depois eu vi tudo sumindo. Parte de mim não queria ter visto os dias de guerra e as noites a fio. Da seda vem, da seda vai. Loucura vem, mas um reino que cai. Na seda tem. Essa foi do Rafix, não é? Pequeno cavaleiro desafio. Você nasceu dessa dor escolhido. Foram milhares de mortes sigilo, até dali surgir o ser vazio. Pequeno cavaleiro desafio. Você nasceu dessa dor escolhido. Foram milhares de mortes sigilo, até dali surgir o ser vazio. Você em silêncio apenas me olhava. Trocamos cumprimentos, glórias e carros. Em nossos combates a gente dançava. Eu vi esperança debaixo da máscara, mas em 3 máscaras eu vejo a dor. Besta professor observador, não se entendi, se sacrificaram pra conter a maldição que se alastrou. Você cresceu e foi aprisionado, o rei enlouqueceu, fomos sim condenados. Essa infecção parecia o diabo, os 3 se selaram, mas seremos salvos. Claro que não, agora somos alvos. Cavaleiro vazio me dói te ver usar pela maldição que ainda nos toma de assalto. Não mais vazio esse receptáculo. O rei se trancou no seu grande palácio, num mundo de sonhos e sonhos amargos. Seu fim infatuem por seus aliados artificiais de vazio. Olha o barulho de serra do Palácio Branco. Que fez os insetos sonhar e pensar. Porém são dos sonhos que ela se alimenta, então foi muito fácil pro caos se espalhar. A cidade mais linda em decadência, a maldição não tem classe nem casca. Do mais pobre ao mais rico ela queima. Não vá pra agora luz, taca. essa luz que te mata. Não vá pra luz, essa luz que te mata. Dentro do sonho, essa luz que te mata. Culpa de um rei, essa luz que te mata. Querem ser Deus, mas não passam de lado. Pequeno cavaleiro desafio. Que música boa. Escolhido. Foram milhares de mortes sigilo, até dali surgir o ser vazio. Pequeno cavaleiro desafio. Você nasceu dessa dor escolhido. Foram milhares de mortes sigilo, até dali surgir o ser vazio. Você em silêncio apenas me olhava. Esperei por você, testei com minhas garras. Lindos movimentos, a gente dançava. Aos poucos a velha esperança voltava. Me impressiona o seu uso da alma.
uma glória me inspira o seu uso da calma. Novo cavaleiro, dou minha palavra. É por você que a gente ansiava. Ferro dos sonhos vira sua arma pra acabar com os sonhos dos três que selavam. Um grande cavaleiro ganha de raiva silenciosa, lutar como é salve. Uma canção de cedo em minhas lágrimas. Os cavaleiros morreram em batalha. No mundo dos sonhos algumas rolavam. Um novo cavaleiro venceu a praga. Pequeno cavaleiro do desafio, você nasceu dessa dor esculpido. Foram milhares de mortes, sigilo. Era o fim desse monster vazio. Pequeno cavaleiro do desafio, você nasceu dessa dor escolhido. Foram milhares de mortes, sigilo. Era o fim desses meus irmãozinhos. Raptado. Deixe que me leve, quero Calma, ver que acabou a primeira, tá? A gente vai partir pra Farlon agora. A gente teve a perspectiva da Hornet de Hollow Knight, que maravilhoso. Nossa, que música boa, mano, pelo amor de Deus. Nossa, vai muito pro meu Spotify essa primeira aqui, nossa senhora, já começou muito bem, muito bem. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a minha experiência com Hollow Knight, a minha experiência com Hollow Knight. Eu já comentei aqui num react que eu gosto muito desse canal, muito mesmo, que é do BLK com o Rafix, que é uma música de Hollow Knight e tal. E eu já contei essa história, mas vou contar ela mais uma vez. Que basicamente quando eu joguei Hollow Knight pela primeira vez, quando eu tive essa experiência, eu tava num momento muito difícil da minha vida. Porque eu tava tendo no meio de um burnout. Eu tava num emprego que tinha acontecido um problema muito grande. Tipo, eu tinha um cargo muito alto e com muita responsabilidade. E tinham colocado mais responsabilidade ainda em cima de mim. E ao mesmo tempo disso, eu tinha me enfiado na época na URT. Então, ao mesmo tempo que eu já estava num emprego que era muito puxado, que tinha uma responsabilidade muito grande, e eu ainda tinha ganhado mais responsabilidade ainda, eu estava trabalhando para o URT, estava fazendo toda a organização ali do grupo, toda a parte musical de projeto e tudo mais, cuidando da galera e etc. Então isso começou a me impressionar muito e eu tava ficando maluco, eu tava ficando sufocado, muito sufocado, eu tava em burnout completo. Isso, pra mim, essa é a definição de burnout, porque, mano, eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que sentir, eu só tava quase explodindo. E o meu escape era Hollow Knight. O meu escape era chegar em casa e aí, por que Hollow Knight? Juan, de 1000 jogos diferentes, por que Hollow Knight? Porque quando tudo tá dando ruim, sempre vai ter uma coisa, uma chave de ouro pra piorar. Que foi, eu cheguei em casa querendo jogar um jogo e quando eu fui testar meu controle, meu analógico tinha dado pau. Do nada, meu controle, um controle novo pro meu console era R$400 e eu ia ter que esperar meu próximo salário pra ainda pegar um controle. Eu ainda tava devendo um monte de conta pra pagar e falando, porra, ainda ter que gastar 500 conto num controle novo, não tenho como pegar por agora, não tá dando, vamos lá. Aí eu pensei, pô, tem algum jogo que eu consigo jogar sem usar o analógico? E aí eu achei o Hollow Knight, eu falei, jogo plataforma, jogo 2D, eu consigo jogar sem o analógico, dá pra jogar. E, mano, eu me apaixonei pelo Hollow Knight exatamente pela simplicidade. A coisa que faz muita gente não gostar de Hollow Knight, que os próprios devs, os próprios caras, os 3 caras da Team Cherry, o que faz eles chamarem o jogo deles de nichado, foi o que me fez se apaixonar. Que é um jogo mais artístico, tudo é muito visualmente lindo, tudo é visualmente com uma mensagem pra te passar, com um motivo de existir, e ao mesmo tempo o jogo é simples. O jogo, quando você para pra pensar, você é um bonequinho que sobe, desce, vai pra direita, pra esquerda e bate. É isso. Se você souber fazer isso, você zera o jogo. Juan, mas tem 1001 mecânicas. Você quiser fazer combo de amuleto pra usar magia e pra fazer fogo e não sei o que. Tem, mas você precisa disso pra zerar o jogo, pra ter a experiência de Hollow Knight? Não, você pode só andar pra frente, pra trás, pular e bater. E você vai aprender ali os movimentos dos inimigos e zerar o jogo, é isso. Então assim, eu amei Hollow Knight, eu amei de verdade, exatamente pela simplicidade. Não é um jogo que vai te dar, nossa, libere este acampamento aqui para liberar esse setor do mapa. Sobreviva a essa horda de inimigos, sabe? Não tem nada disso, é um jogo que você só explora, você tá descobrindo esse mundo. Até, tipo, quando isso acontece é minimamente e tem uma explicação por trás disso. Não tem isso, não é só, tá aqui porque sim, sabe? Não, você tem um motivo pra essa área ter essa quantidadezinha de inimigo ali. Você tem uma explicação por que esse chefe tá aqui, você tem explicação. Tudo no jogo parece vivo, parece realmente que você tá vendo
um mundo que já existiu, mas que hoje está desse jeito, está existindo dessa forma, sabe? Então, Hollow Knight me ganhou nisso, nessa simplicidade. E nas coisas que fogem da simplicidade de Hollow Knight, é incrível, é fabuloso. A própria luta contra a Radiance, mano. O próprio meme de você, da primeira pessoa não, da pessoa que vai enfrentar a Radiance pela primeira vez e fala, nossa, eu vou lutar contra o Sol. Aí o Sol abre, assim, você fica, oh my god, eu vou lutar contra o Sol. É muito bom, cara. É nesses detalhes que Hollow Knight consegue te ganhar, porque ele é muito simples, mas quando ele não quer ser simples, ele é épico. Isso é fabuloso, isso é perfeito em todos os sentidos. Eu amo Hollow Knight por causa disso. É um dos top jogos da minha vida, um dos jogos mais importantes que eu já joguei na minha vida, mas esse é o ponto. E agora vamos ir pra Silksong, que eu quero falar um pouco sobre Silksong. Vamos ver a música primeiro. Raptado, deixe que me levem, quero ver quem encomendou a minha morte adaptada. Me deu uma abertura e eu vi do jogo e mostrou mais forte, passa nada. As linhas de seda do destino apontam lá pro topo, saco abapanado. Já tô cansada, Parlum me recebe com queda, mar subindo. Peregrino achando que sou peregrina, não só ando o mesmo caminho. Deposita minha fé em qualquer falso deus, parece que não tão me ouvindo. Experiente, já sofri na pele o que vocês têm tanto sofrido. Eu vi como a seda desce lá de cima, controlando, evitando os caídos. Enquanto a cidadela puxa para baixo insetos, ensinos e hinos. Várias placas antigas escritas, perigo, confundem rezar com castigo. Vem da cidadela o mal que eu sinto. Para acessar ela, toque os 5 sinos. As moedas de troca são esses rosários. É tudo mais caro e sozinho. Difícil, ridículo, tudo só questão de tempo. Insisto, resisto, não posso perder meu tempo. Difícil, ridículo, tudo só questão de tempo. Insisto, resisto, não posso perder meu tempo. Ah, que legal. Que legal, que legal. Ah, que incrível. Subindo, Sherman, tô falando, esses portões não vão se abrir sozinhos. Subimos, não deixe tudo na mão de Deus, são nossas mãos que moldam o nosso destino. Uma criança não pode sofrer com isso, sofre é de móvel, mas é movediço. Enquanto a gente sobe, quebre esse ciclo antigo. Subindo, escuto um canto ecoando por essas cavernas. Me chama a atenção e eu vou em direção, uma forte guerreira me espera. Chakra é o nome dela, uau, me vende seus mapas e certa. Ela procura sua mestra, uau, me inspirei com essas promessas. Subida, uma filha das docas, a filha da forja me fez armadilhas tão lindas. No entanto, a filha da falsa rainha em ti me provoca minha ira. Laser é seu nome, mas perdeu na esgrima e os fios me sussurram, não venceu ainda. Mortos se levantam com fios na barriga e eu só continuo subindo. Entre corvos e corpos de caçadora pra ceifador eu viro e desvio. Um poder diferente, tão forte igual cedo, esse deve ser meu lado ermo. E vocês não entendem o meu lado aranha, aflora também. Agora que essa aranha escala convém, tempestade de fios e não sobra ninguém. Muito bom, mano, muito bom. Caraca, muito bom. Cabeça dos sinos na campa, no lave algo muito horrível. Corpos pendurados por sede e sadismo. Uma terceira escrava tava por trás disso. Venci, salvei essa vila, libertei umas pulgas e ganhei algumas bebidas. A falsa monarca se irrita, ouvi-la de cima gritar, seda se enfurecia, impedindo a minha passagem. Asa do pântano e guerreiro carmo de só que o guerreiro estava do meu lado e a lança de seda nossa foi nocaute. Um casco madeiro. Mano, eu já zerei Silksong 3, 4 vezes e eu ainda não sei o que faz o caralho do Garmod te ajudar nessa luta, mano. O que é necessário, o que eu não fiz. O meu Garmod, ele se nega a me ajudar nessa luta. Eu não sei. Eu não sei se é porque todas as vezes que eu lutei contra a Asa do Pântano, na maioria das vezes eu não tive dificuldade. Então eu não sei porquê, mas meu Garmod nunca me ajudou nessa luta. A Chakra, na luta das formigas, ela sempre me ajuda. A Chakra lá na luta final da Cidadela também, ela sempre me ajuda.
Mas esse safado desse bigodudo nunca me ajudou nessa luta, mano. Caceta se enfurecia, impedindo a minha passagem. Asa do pântano e guerreiro Carmo de sorte. O guerreiro estava do meu lado e a lança de seda nossa foi nocaute. Um casco madeiro, peregrino passa, ficou de bobeira. Bicho pau de caça, fracos não entendem o peso da mata. Mostrei o peso pra esta irmã lasca. Besta ralada selvagem, admiro sua força, mas só 7 palmos. Deve ser o brasão da besta falando mais alto, sem mais um poder vinculado. Falando em poder, toquei minha seda como um instrumento. Abre as portas do que pareciam templos. As filhas da mãe cedo, esse sangue eu tenho com vontade de reinar a todos, mas não impondo a minha vontade. Vou deixar isso pra quem não quer se banhar dessa minha liberdade. Usando o temporal de areias e lágrimas me atravessei. Usando o temporal por degraus devastados me superei. Dola cima net, doni puana vorine, inasami manise, dana avanço lava. Dola cima net, doni puana vorine, inasami manise, dana avanço lava. Mano, se o Sherman tivesse morrido em Silksong, acho que seria top mortes mais traumáticas da história dos videogames, tá ligado? Acho que ia ser top 1, assim, momentos mais traumáticos. Ia traumatizar, sabe? 100% da humanidade, mano. 100% da humanidade nunca ia superar, sabe? Tipo, nossa, não, ia ser insuperável se alguma coisa tivesse acontecido com o Sherman. Regale, la fenu venido. Vou pegar pra falar depois dessa música aqui sobre Silksong. Já que, né, as 3 músicas vão ser sobre. A última mais ou menos, mas depois dessa eu falo. Hey, Marceline. Cheguei longe, quem cê pensa que é pra decidir quem passa ou morre. Peregrinos, saiam do caminho, nas sombras um perigo dorme. Acordada, a carrasca e sua casca de ferro agora tá em guarda. E sua massa, fogo leva, e um calor se espalha como lava. Ela vê movimentos precisos, seu perfume mexendo no sítio. Olha em volta, ironia, última juíza, última a ter juízo. Mas sei que era possível, mas ela é de outro nível. Meus ataques quebradiços, contra um calor tão terrível. Então me diz, como que chegou a isso? Armadilhas quebradas, meu manto vermelho e sujo. Não quero admitir, mas eu quase que perdi muito. Precisei fugir da meia volta, renovar tudo pro futuro, essa minha revolta. Mudar o mundo, armadilhas quebradas, meu manto vermelho e sujo. Não quero admitir, Esse ritmo, mas conheço eu esse quase ritmo. que perdi Onde que eu conheço esse ritmo? Precisei fugir da meia volta, renovar tudo pro futuro, essa minha revolta. Mudar o mundo, fugir com a besta dos sinos pra quase lá um velho bar. Relaxei, bebi do néctar, conheci a Num e Nó. Ela me pediu pra eu registrar toda criatura que assim, sem dó, eu encontrar e de lá será só se vá. Isso vai ser bom pra eu estudar os meus inimigos e os limites superar. Caminho dos pecadores, mil larvas do lodo, baratas assassinas. Percebo um príncipe preso em declínio voltar, e quando tiver a chave comigo caio na bruma e ela sussurra. A filha da seda se entrega à loucura. Espectros rondam, ferida suma. Perdida, perdida nessa tortura. Perdida, perdida nessa cultura, onde a seda controla essas ruas, onde tecelas eram respeitadas. Através da música eu criei minha fuga. Perdida, perdida, fantasma luta, feita de seda, uma filha das tumbas. Dança com mágoa, seu canto machuca. Toca seu órgão com dor e ternura. Essa luta é muito boa, né, mano? Nossa. Seu contra-ataque é magia única. Perdida, perdida. Top lutas do jogo, a luta da Fantasma é muito boa. Lutas futuras. Venci a fantasma em guerra. Aprendi o golpe, a assinatura dela. Primeiro ato se encerra, pois eu entrei pela parte de trás da cidadela. Armadilhas quebradas, meu manto flutua, eu juro. Não quero admitir, mas eu quase que perdi muito. Precisei seguir, ficar mais forte, renovar tudo pro futuro, essa minha revolta. Mudar o mundo, armadilhas quebradas, meu manto flutua, eu juro. Não quero admitir, mas eu quase que perdi muito. Precisei seguir, ficar mais forte, renovar tudo pro futuro, essa minha revolta. Mudar o mundo.
música boa, né? Já vai acabar, não, não acaba não. Nossa, a música tava tão boa, nossa. Mas, mano, cara, nossa, deixa ela acabar então, eu já comento. Futuro, essa minha revolta, mudar o mundo. Não vai adiantar, não vai adiantar, não vai adiantar. Não vai adiantar, não vai adiantar, não vai adiantar. Não vai adiantar, não vai adiantar, não vai adiantar. Eu acho que me lembra o ritmo da trilha da luta contra Fantasma, por isso que eu falei que eu reconhecia o ritmo de algum lugar. Eu acho que é por isso que eu reconheci. Mano, tá, vamos lá. Antes de entrarmos aqui na renitente, vamos comentar remix, aliás. Mano, eu quero comentar sobre o lance do Silksong, porque assim, eu amei o jogo, não me leva a mal. Eu amei, de todos os sentidos, tudo que eu poderia esperar de Silksong foi preenchido, principalmente em questão, primeiro de tudo, o top tier pra mim, artístico. Assim, visualmente falando, eu até votei, sinceramente, em Silksong, em parte artística de design de arte e tudo mais, no lugar de Clair Obscur quando teve o The Game Awards. E pra mim esse é um prêmio que Silksong merecia, até mais que o Clair Obscur. Clair Obscur é muito bonito? É, mas Silksong é uma obra de arte. Você olha Silksong e pensar que tudo aquilo é um desenho, uma coisa desenhada à mão e tudo mais. Não que o Clair Obscur não seja, obviamente, eu sei que também é uma arte diferente, mas eu ainda acho a do Silksong ainda mais bela. Os cenários, os inimigos, os personagens, tudo em Silksong é tão perfeito, é tão maravilhoso. Mano, assim, é assustador imaginar todo esse negócio. E Silksong, o outro prêmio também que eu tinha certeza que era do Silksong, e acho que o outro o mais injusto até do Silksong não ter ganhado é o de jogo indie, ou de prêmio indie. Mano, assim, Clair Obscur sempre vai abrir a discussão, é indie, não é indie, é indie, não é indie. Tem gente que vai defender que é indie, tem gente que vai defender que não é indie. Mas, assim, vamos ser sinceros, se a gente tivesse que avaliar prêmio indie pelo jogo que ele mais passa a emoção e a representatividade para jogos indie, porque querendo ou não, a gente não dá a premiação pensando qual que é o melhor jogo, a gente dá a premiação para o melhor jogo daquela categoria. Então a categoria indie é o jogo que melhor representa e traz esse sentimento de puxar os indies para cima, e nisso eu acho que Silksong se adequa muito mais do que Clair Obscur, sabe? Na minha opinião. Isso que na época que eu fiz minha votação, se você voltar, tem o vídeo meu votando. Na época eu votei no Clair Obscur porque eu não tinha parado pra pensar nessa lógica ainda, conversando com muita gente e tal, e eu parei pra pensar nisso, que a gente não pode avaliar qual que é o melhor jogo da categoria, porque, sinceramente, entre Clair Obscur e Silksong, eu acho Clair Obscur um jogo melhor que Silksong, e eu já vou entrar nos méritos do porquê. Mas, como jogo indie, representando os jogos indie para os devs indie, Silksong é um indie, é mais indie do que o Clair Obscur. Logo, ele merecia mais o prêmio de o melhor indie dos jogos desse ano, na minha opinião. Mas de resto, pra mim, todos os outros prêmios que o Clair Obscur ganhou estão certos. Tirando, acho que artístico, de arte, né? De visual artístico e o de melhor jogo indie. Agora, Juan, por que Silksong você não acha que foi o melhor jogo desse ano pra você? Cara, o meu problema com o Silksong é que pega tudo que eu acabei de falar do Hollow Knight, das simplicidades, das coisas que não tinham no Hollow Knight e não precisavam ter. O Silksong eu sinto que ele teve até um pouco demais. Eu sinto que os caras quiseram entregar mais e eles conseguiram, mas às vezes mais em certas coisas é menos, sabe? Tem muita coisa no Silksong que eu só olho e falo, cara, por que tem isso? Pra que vai ter isso aqui? Sendo que podia ter sido mais simples, podia ter sido mais direto. Então, ou sabe, tipo, o mais às vezes não é melhor, sabe? Então assim, vou dar um exemplo, o que eu já falo que é o mais polêmico, que muita gente concorda, muita gente não concorda. Cara, todo inimigo dar 2 de dano e você curar 3 de vida. Eu não acho que isso tá errado, mas eu acho que isso tira pelo menos a parte mais artística dos seus chefes, dos seus inimigos que eram pra ser grandiosos. A partir do momento que a Tessela, na forma mais forte dela, me dá o mesmo dano que a aranhinha
minúscula assim me dá também. É meio tipo, cara, a Tessela, ela artisticamente, narrativamente, ela tem a mesma força de uma aranha que eu acho num lugar aleatório, sabe? Não faz sentido. E a gente tinha isso sendo transparecido em Hollow Knight. Pô, em Hollow Knight, você não compara o inimigo que tá pulando na sua cara com o Grimm do Pesadelo. Você não compara o inimigo que tá pulando na sua cara com os seres, sabe? Com qual que é o nome da borboletona? A Radiância. Você não compara, não tem comparação. E eles representavam isso aonde? No dano. O dano representava essa diferença. E eles mataram isso pro Silksong. Ah, Juan, você acha então que os inimigos tinham que causar 1 de dano? Talvez não. Na minha opinião, pode ser que os inimigos, mas assim que eles quisessem que representasse algo grandioso, dessem 3 de dano. Me dá 3 de dano, pode me dar 3 de dano, a minha cor é 3 de vida. A Hornet, ela tem muita movimentação, eu tenho muita versatilidade. Pode fazer o inimigo me dar 3 de dano, pra representar essa diferença. Tem 2 inimigos que tem um ataque que te dá 3 de dano. Mano, esse um ataque que é difícil demais de acertar, podia ser, sei lá, mais de dano ainda. Isso que eu quero dizer. Tipo, pra mim abandona um pouco dessa parte artística que merecia. E a outra parte que me incomoda, que essa me incomoda mais ainda, é a grande extensão, estender muito o Silksong com coisas que não precisavam ter. Mano, não precisava ter de 1 a 2 wave por cenário de inimigo. Mano, todo cenário de inimigo tem 1 a 2 wave. Pra quê? Mano, tem missão que você vai pegar o item, é o wave de inimigo. Tem missão que você vai fazer não sei o que, wave de inimigo. Aí você vai pra um lugar, wave de inimigo pra entrar. Aí você vai sair do lugar, wave de inimigo pra sair. Pra quê? Mano, pra mim isso passou a mesma emoção. Mano, eu não sei vocês, mas pra mim isso me passou a mesma emoção de ter que fazer 1 bilhão de área ali que você domina, tipo num Far Cry da vida, sabe? Então assim, é divertido? É divertido. Mas não é um bagulho que você sabe, que é, nossa, que bagulho incrível, masterpiece, não sei o que. É legalzinho, você vai macetar uns inimigos ali na porrada e acabou. E sabe, você fala, ah, pra quê? E quando é feito, sabe, há muito, quando tem muito, quando você é pouquinho, beleza. Mas quando tem na quantidade que tem, você começa a estranhar. Mano, momentos épicos do jogo, o momento que eu tava mencionando, você tinha que conseguir as 3 músicas. Uma das músicas para ser conseguida ser wave de inimigo é um crime. Como assim você tem que passar por uma wave de inimigo, que é um bagulho que você já teve o jogo inteiro, e pra conseguir um dos seus negócios mais importantes pra ascender até a mãe seda, é uma wave de inimigo? Não, calma aí, pô. É muito triste, mano. E é um bagulho que, sabe, se fosse um bagulho simples, porque assim, Clair Obscur, vamos falar um pouco. Clair Obscur, eu considero ele perfeito. Perfeito no sentido de gameplay. O jogo é divertido. O jogo ele não se estende em muitos combates. Você só precisa ter muitos combates se você quiser. Porque assim, você pode evitar os inimigos. Você pode só... O XP é bem justo, o ganho de XP do jogo. Ele não é muito difícil. E ainda mais que ele tem sistema de dificuldades, assim, pra você poder escolher. Se você quer ver a narrativa, se você não quer. Não tô dizendo que Silksong precisava ter sistema de dificuldade. Longe de mim dizer isso, tá? Tanto que são jogos diferentes, são ideias e perspectivas diferentes de jogo. Só que trazendo isso, a gameplay do Expedition é perfeita, ela é redondinha, ela te entrega o que você quer que ela te entregue, é isso que eu quero dizer. Ela não te obriga a passar por algo que é ruim ou chato, por exemplo, sabe? Dito isso, a narrativa do Clair Obscur também é perfeita, ela é sublime, e ela faz um negócio que eu também sou muito apaixonado, que ela parte pra você decidir baseado na sua própria moral qual rumo ela vai ter. Então assim, dependendo qual vai ser a sua moral, qual que vai ser o seu próprio, sabe, você vai ter que julgar a sua própria moral e ética para decidir qual vai ser o desfecho do seu jogo. Isso eu acho muito genial. Não há decisão errada, sabe? Não é entre escolher, nossa, o final ruim ou o final bom. Não tem final ruim em Clair Obscur. Os 2 finais são ruins. Não tem final bom, na real, né? Os 2 finais são terríveis de certa forma. E isso só vai depender da sua própria ética e moral para decidir qual desses finais horrorosos, horríveis, mas ao mesmo tempo maravilhosos você quer escolher, sabe? E ao mesmo tempo todo personagem é incrível. Então, em todos os sentidos,
Clair Obscur é um jogo muito melhor é muito forte, mas ele é perfeito, esse que é o ponto. Ele não tem esse defeito que acontece sempre. Clair Obscur tem um defeito, mas é um chefe específico que você não é obrigado a enfrentar ele pra zerar o jogo. Sabe aquele chefe que todo jogo gosta de ter? Aquele chefe pra criar TikTok de o chefe mais difícil de todos os jogos. O do Clair Obscur eu odiei, eu acho ele idiota, eu acho um chefe, sabe? Tipo, eu já passei por muito chefe difícil na minha vida, mas um chefe idiota que, tipo assim, vamos pegar todas as mecânicas possíveis pra tornar um chefe insuportável e colocar nesse aqui. Sabe, é loucura, mas ele é um chefe que você nem é obrigado a enfrentar. Agora, as coisas do Silksong, de ter várias waves de inimigo, de tudo isso, você é obrigado a passar. Você é obrigado a passar por aquilo todo momento. E às vezes ela quebra a sua imersão do jogo. De novo, quando eu precisei passar por uma wave de inimigo pra pegar uma das coisas mais importantes da história do jogo, mano, isso destruiu minha imersão. Eu falei, nossa, na moral, então assim... É triste, mas pra mim o problema que torna Silksong um nota 9 é o fato de que eles olharam pra simplicidade do Hollow Knight e eles abdicaram de pelo menos 20% dela. Só que era essa simplicidade do Hollow Knight que torna o Hollow Knight um jogo 10, enquanto o Silksong pra mim é um jogo nota 9, sabe? Exatamente por causa desse pouquinho que foi abandonado. Mas lembrando sempre, isso é minha opinião, na perspectiva de ter zerado esses dois jogos, sabe? Na minha opinião, a experiência que Clair Obscur me entregou foi muito mais perfeita do que a experiência do Silksong. Não que isso torne Silksong um jogo ruim, pelo contrário. Foi uma experiência quase perfeita, entendeu? Essa é a diferença pra mim dos dois jogos. Respira. Respirei. Pega esse som ambiente gostosinho. Marceline. Mesmo sem ainda ter asas, eu tive que aprender a voar. Isso é o Rafix. Mesmo tão longe É o de Rafix. casa, eu me sentia quase lá, quase lá. Melodias que aprendi, carrego dentro de mim. Eu posso ouvir essas almas. É a música que saiu no canal do Rafix, só que é um remix dela. Eu tenho react dessa música aqui no canal, aliás, se você não viu, vai lá ver, tá? Tem react, aliás, com comentário do Zin, que ele comentou lá um pouquinho, porque lá eu deixei, tipo, tudo que eu comentei aqui, todo esse meu discurso sobre Silksong, eu dei uma palhinha dele lá no react da música do Rafix, tá ligado? Tanto que o próprio Zin comentou lá também um pouco a opinião dele, e espero que você comente aqui de novo, tá, Zin? Não sei se você vai ter essa paciência de ver esse vídeo até o final, mas se você tiver, espero que você comente aqui também, tá? Mas, mano, caraca, vamos ver isso aqui que eu tô curioso. Esse remix. Aliás, essa música já está na minha playlist. Eu posso ouvir essas almas, dizem pra eu não parar. Eu vejo fios que se prendem ao meu destino, e esses fios que me prendem são meu caminho, são meu caminho. Eu quero alcançar o topo, sei que eu vou chegar no topo. E se eu cair, eu levanto de novo e de novo. Eu vou me esforçar ao dobro, mesmo caído eu não tiro o sorriso do rosto. Passei por tanto sufoco, meus inimigos não viram eu falhar de novo. Vou sair vitorioso, porque eu quero alcançar o topo. Sei que eu vou chegar no topo. E se eu cair, eu levanto de novo e de novo. Eu vou me esforçar ao dobro, mesmo caído eu não tiro o sorriso do rosto. Passei por tanto sufoco, meus inimigos não viram eu falhar de novo. Porque eu abalarei. Que música boa. O mundo ao meu redor, eu lutarei por um mundo melhor. Vendem fé, opinião e mundo que se lasque. Lascas e rosários a pé, tudo parece tarde. Ontem mudei, onde inundei com sede minha arte. Eu me feri
eu batalhei pra que o vazio se acalme. Eu optei pelo amor e sim eu fui coragem. Mesmo o tempo sobre a pele sendo só um detalhe. Entre essas lendas coloquei no topo um estandarte, símbolo dessa nossa luta, faça sua parte. Quer se esconder atrás do conforto da sua casca, quer me dizer que vale a pena um trabalho que mata, que a sua fé é melhor só porque alguém te fala. É só você e só você que faz a sua jornada. Peso o clima já é de inseto em brasa. Eu vejo guerras vindas de cima de vida ingrata. Eu viso certo, mas são cegos por rosário e prata. Eu não sou certo quando acerto, juro vem da alma. Eu vim pra fazer diferença e o prego se destaca. As letras são muito boas, né? Pelo amor de Deus. E também desabo. Vocês precisam ficar forte pra aguentar a porrada. A vida é uma subida que só a gente escala. Olha, pega. Quem vai? E se não acreditar, Mano, comenta aqui embaixo se você gostaria de ver vídeos meu reagindo a essa música do Rafix e a música do Hollow Knight do Rafix, explicando toda a história de Hollow Knight e de Song Song pra minha esposa. Comenta aqui embaixo, me surgiu essa ideia do nada. Eu acho que explicar essa história ela toparia escutar. Mano, que música boa. Acabou? Não. The one and only. Abaixe seu ferrão em uma situação, independente se estiver no chão. Nunca abra mão, nunca abaixe seu ferrão em uma situação, independente se estiver no chão. Das sombras do abismo esconderem teu sorriso, seja a luz que brilhará, seja a esperança. Quando as sombras do abismo esconderem teu sorriso, seja a luz que brilhará, seja a esperança. Tô desincronizando tudo meu mic agora, mas merece, mano. Caralho. Que maravilhoso, tá? Que maravilhoso. Get good! Ah, mano, muito bom. Pelo amor de Deus, mano. Nossa senhora. Eu segurei muito pra escutar esse álbum aqui, né? Mas valeu a pena, cara. Valeu a pena o tempo esperado. Nossa, que maravilhoso. Que obra de arte, que obra de arte. Tão grande quanto o próprio Silk Song ou o próprio Hollow Knight, mano. Muito boa mesmo, tá? Mas é isso. Deixe seu like, não esquece. Comenta aqui embaixo um pouco da sua opinião sobre Hollow Knight, sobre Silk Song, sobre todas essas premiações que tiveram. Comenta se você concorda, se você não concorda. Deixa um pouquinho a sua margem de opinião aqui embaixo. Se inscreve no canal também para não perder nenhum react, me ajuda muito a sua inscrição, seu like me ajuda muito, é rapidinho também. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.